Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez no canal do Pastor Edivaldo para compartilhar com os amados irmãos mais uma lição bíblica da escola dominical. No próximo domingo estaremos estudando sobre o tema Perseverando na Fé. Um tema de suma importância para a vida do crente que almeja um dia morar com Cristo na glória, que almeja a eternidade. É importante sermos perseverantes na nossa jornada, perseverante na nossa fé, perseverante na nossa caminhada como cristão. E essa revista da Escola Dominical, ela trouxe lições maravilhosas, lições importantes. E essa lição de número 12, que traz esse tema, perseverando na fé, ela é bem propícia para o momento em que estamos vivendo, onde temos nos decepcionado, de uma certa forma, com muitos irmãos que têm dado as costas para o Evangelho, dado as costas para as bênçãos que Deus tem proporcionado através do Espírito Santo e de Jesus Cristo, seu Filho. Perseverar na fé hoje é um desafio para cada um de nós como cristão. O textuário desta lição nos traz algo muito interessante, pois o próprio Jesus, ele nos motiva a perseverar na fé. Em Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo de número 21, onde está registrado o textuário da nossa lição, diz que ao que vencer, palavras do Senhor Jesus Cristo, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O próprio Jesus, ele dá essa motivação, ele dá esse incentivo para que cada um de nós, como cristãos, possamos seguir o seu exemplo e perseverar na fé. A verdade prática diz que a vida cristã exige perseverança, coragem, determinação. E além do mais, há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. É maravilhoso as informações que a palavra de Deus nos dá e a motivação que ela dá para que nós venhamos permanecer firmes, servindo ao Senhor com alegria e com muita satisfação. Deveríamos também levar em consideração que a perseverança foi algo notório na vida da igreja primitiva. Depois daquele evento maravilhoso que nós estudamos em algumas lições atrás, depois da descida do Espírito Santo, daquela experiência que os irmãos tiveram ali no cenáculo, Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus como seu Salvador. E a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo 41 e 42, que de sorte foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Detalhe, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Louvado seja Deus. Isso é muito importante, é fundamental para a vida do cristão. A perseverança na doutrina,
na palavra de Deus, a perseverança na unidade da igreja, na comunhão, a perseverança no partir do pão, a perseverança nas orações. Temos observado que nos dias que nós estamos vivendo, muitos crentes já não têm mais prazer de estar aos pés de Jesus, de estar buscando a presença de Deus. Mas é necessário, se faz necessário, que nós como cristãos tenhamos uma vida de diálogo com Deus, através das nossas orações. É preciso parar para ler as Escrituras, para estudar a palavra de Deus e ouvir Deus falar conosco através da sua santa e gloriosa palavra. É interessante como tem crentes que correm atrás de profecias para um lado e para o outro, mas não para ouvir Deus falar através das Sagradas Escrituras. Quando perseveramos, a nossa caminhada na fé, ela é aperfeiçoada. Devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo de perseverança. Sendo o homem que ele foi, conhecido através da palavra de Deus como Saulo de Tarso, depois de ter tido aquele maravilhoso encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele terminou a sua jornada como cristão, dizendo, como está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, que é a leitura bíblica em classe. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele diz aquele clássico versículo conhecido por todos nós: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor e justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, a todos que perseverarem, a todos que forem fiel até o fim. A lição bíblica da escola dominical, essa lição de número 12, que fala sobre perseverando na fé, ela traz 3 tópicos interessantes. Fala sobre a perseverança bíblica. O segundo tópico vai falar sobre o perigo da apostasia. Isso é muito importante tomarmos o conhecimento. E também o seguro em Cristo. É isso que nós vamos, nesses 45 minutos, tentar compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Ore a Deus para que o Senhor possa te abençoar. Ore ao Senhor para que Ele possa nos abençoar. Perseverança bíblica, o conceito bíblico de perseverança. Perseverança provém da palavra grega proskarteresis e dá a ideia de constância, paciência e persistência cristã. Isso em tempos de tentação, aflição, angústia, provação, e mesmo assim, o crente fiel, o servo de Deus, é inflexível e firme na fé em Cristo Jesus, esperando e dependendo inteiramente dele. Mesmo porque o evangelista São João, no capítulo de número 15, ele registrou as palavras de Jesus quando ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Perseverança trata-se também de uma capacitação dada por Deus
para resistir os dias maus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme, persevera, não desanime. A perseverança nos dá a ideia de que o salvo deve esforçar-se para não perder a sua salvação. Todos nós, como crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, somos conscientes de que Ele mesmo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós também venceremos, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está lá em Lucas, capítulo de número 13 e o versículo de número 24. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo de número 16 e o versículo de número 15, que é felicíssimo, é bem-aventurado aquele que vigia, aquele que guarda as suas roupas, para que não ande despido e não se veja a sua vergonha. Então se faz necessário vigilância na presença do Senhor. Se faz necessário vigilância diante do mundo. Se faz necessário vigilância diante daqueles que estão em nossa volta. Observe, Satanás, o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, servem de constante tentação para afastar o crente da presença de Deus. Tudo isso serve de atração para o ser humano. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os desejos carnais, tudo isso são ferramentas que o diabo usa para distanciar o crente da presença do Senhor Jesus Cristo, para distanciar o crente das verdades sagradas. Por isso, devemos constantemente vigiar, orar, para não cairmos em tentação, pedindo sempre a Deus e ao Espírito Santo que nos guarde em sua benignidade e verdade. Nesse mesmo tópico, nós encontramos também a provisão divina e a cooperação humana. A expressão bem conhecida entre todos nós, uma vez salvo, salvo para sempre, essa expressão, ela não tem apoio algum nas Escrituras Sagradas. É fácil de entender isso. Se assim fosse, não haveria necessidade alguma para o crente buscar a pureza e a santificação. E isso, de certa forma, vai de encontro à bondade de Deus de conceder ao homem, ao ser humano, o livre-arbítrio. Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem. O sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo de número 3, e o versículo de número 31, ele diz, não tenha invejas do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Então isso está claro. Salomão, nesse versículo, ele deixa muito claro de que a escolha é inteiramente nossa. Somos nós quem escolhemos. Se andamos pela direita ou se andamos pela esquerda. Embora o Espírito Santo nunca deixou de nos avisar. O Espírito Santo nunca deixou de nos alertar. Erramos porque queremos.
é uma decisão nossa, né? Não somos como um brinquedo na mão de uma criança. Deus fez o homem dando a ele liberdade de escolha. Encontramos dentro das Sagradas Escrituras quantas vezes Deus alertou o povo de Israel. E mesmo assim, Israel deu as costas para Deus. Porém, toda escolha feita precipitadamente ou de forma errônea, há suas consequências. O Senhor Jesus Cristo, ou seja, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 e o versículo 28, a palavra de Deus registra as advertências feitas por Deus ao povo de Israel. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então Deus nunca deixou de alertar o seu povo. No mesmo livro, no capítulo 30 e o versículo de número 19, também de Deuteronômio, a Bíblia diz que os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí vem esse glorioso, esse maravilhoso, esse precioso conselho. Aconselho, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Os irmãos observem que o pecado, ele só traz prejuízo para o ser humano. Porém, é uma escolha do indivíduo, é uma escolha do próprio homem. A Bíblia diz da seguinte maneira, na verdade prática, ao crente que perseverarem a promessa e esperança de serem conservados até o fim. Isso é glorioso. Nada temas, diz no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2 e o versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Lembra que eu falei? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos exemplos nós temos nas Sagradas Escrituras? Os apóstolos, por exemplo, que foram fiéis a Deus até a morte. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que se eu perseverar até o fim, eu encontrarei com eles lá no céu. E você também, meu amigo. Você também, meu prezado irmão. Se você perseverar na fé, aquela fé gloriosa que Judas, meio-irmão de Jesus, nos aconselhou, dizendo: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Perseverar na fé é um desafio para cada um de nós. Escute bem. Embora o crente conte com a ajuda do Espírito Santo para perseverar na fé, algumas providências precisam ser tomadas para essa ajuda seja afetiva, para que essa ajuda seja afetiva na sua vida. E quais são elas? Primeiro, cultivar uma vida de oração.
Sabia que tem crente que não ora mais para deitar? Tem crente que não ora mais quando se levanta, agradecendo a Deus pela noite de sono tranquila? Tem crente que não dá graça mais nem pelo pão que o Senhor coloca na sua mesa todos os dias. Não dá graça pela refeição do meio-dia e muito menos pela refeição da noite. Me permita a franqueza. Espero em Deus que você que está me ouvindo não seja um crente dessa qualidade, mas há tempo para consertar algumas falhas nas nossas vidas. Mas devemos cultivar uma vida de oração, manter o coração e a mente sob o escudo da fé, desenvolver uma dependência de Deus em todas as situações, quer favorável ou não. Sem mim, ou seja, sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. E por fim, cultivar a esperança que manterá os olhos em Cristo Jesus. No segundo tópico da nossa lição, nós encontramos outro tema maravilhoso, que vai falar sobre o perigo da apostasia. A apostasia tem sido um mal que tem ceifado a vida de muitos crentes, tirado da presença do Senhor. Quero passar para você o conceito de apostasia. Apostasia é dar as costas àquilo em que se crê um dia em relação ao que a Bíblia ensina. Apostasia é negar, é renunciar, é distorcer propositalmente os ensinos bíblicos e até mesmo ensinar algo contrário em seu lugar. Isso é apostasia. Nós, como professores da escola bíblica dominical, temos que ter muito cuidado naquilo que ensinamos, para não conduzir o crente a apostatar-se da fé, e nem tampouco a nossas pessoas. A Bíblia ensina que a apostasia tem a sua origem na obediência a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é isso o que nós temos visto acontecer nesses dias que nós estamos vivendo. E para isso é que nós convidamos você para participar da Escola Bíblica Dominical, para você se abastecer com os ensinos e as advertências da Palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a prática da apostasia. A apostasia sempre estará relacionada com a rebelião contra Deus. Isso é uma verdade. Nesse sentido, a apostasia sempre estará ou sempre será praticada de maneira consciente, de maneira deliberada e de maneira voluntária. Então tenhamos cuidado com a apostasia. O crente pode pecar, porque somos seres humanos, estamos nesse tabernáculo. Então nós, como cristãos, podemos falhar, podemos cometer pecados por ignorância, por negligência, por fraqueza e até por malícia. Quero abrir aqui um parêntese para falar para vocês acerca da malícia, que é um dos pecados mais graves que o crente pode cometer, pois pode levar à perda da salvação, já que significa falta de fé. Isto fere a pessoa do Senhor Jesus Cristo, indício de apostasia. Exemplo, olha para as Sagradas Escrituras.
Veja o mau exemplo de Judas Iscariotes, que como apóstolo, fazendo parte daquela cúpula, aquele grupo seleto, traiu Jesus, deu as costas para o mestre, por causa de 30 moedas de prata. Olha o exemplo de Ananias e Safira, que mentiram não a Pedro, como diz a palavra de Deus, mas mentiram contra o próprio Espírito Santo e pagaram um preço altíssimo, porque além de perder as suas vidas, perderam também o direito de morar um dia com Cristo no céu. A Bíblia mostra alguns exemplos de apostasia. Exemplo bíblico: os anjos caídos que não guardaram o seu estado original. Está na Bíblia. Satanás, que não se firmou na verdade e foi achado iniquidade em si. A apostasia de Adão, lá no jardim do Éden, que mesmo em seu estado perfeito, preferiu dar as costas aos mandamentos divinos. A apostasia da nação de Israel, como já lemos lá em Deuteronômio, onde a palavra de Deus mostra com muita clareza, Deus toma os céus e a terra e coloca como testemunho diante da nação de Israel. Mas mesmo assim, a história nos mostra que eles apostatou de Deus, do Deus verdadeiro, servir aos deuses estranhos. E quantas vezes isso se repetiu dentro das Sagradas Escrituras. E a apostasia dos crentes, descrita pelo apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 34, que diz: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então isso está nas Sagradas Escrituras. E isso é o que nós temos visto acontecer. Para um pouquinho e veja os programas televisíveis que nós temos visto aí, quantas aberrações, quantas ignorâncias que não condiz com os ensinos das Sagradas Escrituras. A apostasia é permitida diante do livre-arbítrio e dá a possibilidade de escolha ao ser humano, como já temos comentado. Por isso o crente deve ser sábio, seja inteligente, nas suas escolhas, orando e vigiando para que não caia em tentação, para não cair em tentação. A palavra de Deus garante que jamais seremos tentados além das nossas forças. Está lá na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também vos dará o escape, para que possais suportar. Então Deus é tão bom, que junto com a tentação, Ele também nos concede o escape, o livramento. Louvado seja o nome santo de Jesus. O seguro em Cristo. Estamos partindo para o terceiro tópico, já para o encerramento dessa meditação maravilhosa da lição da Escola Bíblica Dominical. Você tem a liberdade para estar revendo esse vídeo e os demais vídeos que já foram gravados aqui no canal do Pastor Edivaldo e somar conhecimentos bíblicos para a sua vida espiritual. Principalmente nós, professores da Escola Bíblica Dominical,
Cristo garante a nossa salvação. A segurança da nossa salvação é gerada na mente do crente, na experiência da salvação. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que é um momento tão marcante na vida do novo convertido. O crente crê por fé, que uma vez confessando a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo testifica em sua consciência, como disse Paulo aos Romanos, gerando nele essa certeza da salvação. Está em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica dentro de nós, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo de número 16, ele diz assim: tão somente cabe ao crente alimentar-se constantemente da palavra de Deus para vencer as dúvidas e apagar os dardos inflamados do maligno. Então, cabe ao crente vencer essas dúvidas. E como vencer essas dúvidas? Tendo conhecimento das promessas gloriosas que estão registradas dentro das Sagradas Escrituras. A segurança em Cristo é afirmada na mente do crente através da atuação do Espírito Santo de Deus em seu interior e na sua consciência, como consequência da fé e do testemunho do Espírito Santo. Outro fato que acontece maravilhoso na vida do cristão é quando há regeneração, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos preenchidos, o nosso ser, aquele vazio do nosso íntimo, ele é preenchido, ou seja, aquela tristeza é preenchida com a alegria da salvação. Olha que coisa gloriosa. Aquele crente que andava triste, deprimido, às vezes até pensando em dar cabo da sua própria vida, aceitando a Jesus como Salvador, ele passa a ser uma nova criatura, a desfrutar da presença de Deus na sua vida, a desfrutar desta alegria que o mundo não oferece, que o mundo não pode dar, pois a alegria do mundo é passageira. Né? Muitas vezes o jovem, a jovem, o homem, a mulher, vai para os, me permita a expressão, para os inferninhos da vida, para as baladas, em busca da alegria, de um pouco de paz. E isso é totalmente passageiro. Mas ao crente fiel, ao aceitar a Jesus como seu Salvador e perseverar na fé, ele pode desfrutar dessa alegria por toda a sua vida e continuar também na eternidade. Uma das maiores experiências que o novo convertido tem quando aceita Jesus como seu Salvador é a alegria da salvação. Pois isso cumpre-se na vida do crente as palavras do salmista Davi, que diz: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O salmista Davi estava passando por essa experiência quando não sentia mais a presença do Espírito Santo. Mas ele orou a Deus e pediu para que Deus tornasse, devolvesse a ele aquela alegria maravilhosa que é a alegria da salvação. Agora não sentimos mais o peso do pecado, o peso na nossa consciência,
e nem da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. Disse Jesus em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que troca! O homem chega carregado de pecado, com um jugo pesado, se joga aos pés de Jesus. Jesus toma o seu jugo pesado, né? E dá em troca ao homem a alegria da salvação. Um fardo leve, aquele peso na consciência dos seus pecados, dos seus erros, Jesus tira na hora e te dá como em troca a alegria da salvação. Aleluias. O salmista, no Salmo de número 81, e o versículo de número 6, ele diz: tirei de seus ombros a cargas, e as suas mãos foram livres do cesto. Que coisa gloriosa, né? Isso só encontramos na pessoa bendita de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E para encerrarmos essa meditação, eu gostaria de falar com vocês sobre a certeza da vida eterna. É possível ter certeza da salvação? É possível ter certeza da vida eterna? Claro que sim. Claro que sim. Isso é bíblico, entendeu? Nós temos essa certeza da vida eterna. O crente que tem Jesus na sua vida, o crente que tem Jesus no seu coração, o crente que tem comunhão com o Espírito Santo, ele não tem dúvida de morar com Cristo na glória. Ele não tem dúvida da vida eterna. Esta é a razão pela qual o crente não tem medo da morte. Se o crente tiver medo da morte, alguma coisa está errada, né? Essa razão, porque na hora da morte o crente não entra em desespero. O crente fiel não, ele não entra em desespero. Ao contrário, né? Ele tem o prazer de se encontrar com o Senhor, seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É possível ter a certeza da salvação porque o Espírito Santo dá essa certeza ao crente. É possível ter a certeza da salvação porque a salvação é uma promessa de Deus. Não foi um homem qualquer que prometeu, foi Deus. O soberano do universo, Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem deu essa certeza. É possível ter a certeza da salvação, porque fomos selados por Deus. Somos marcados por Deus. É possível ter a certeza da salvação, porque o Espírito Santo é a garantia dela. O Espírito Santo é a garantia dessa salvação. É possível ter a certeza da salvação por meio da nossa consciência, da nossa razão. É possível ter a certeza da salvação porque outros salvos em Deus demonstraram essa certeza. Olha na Bíblia, vê nas Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. É possível ter a certeza da salvação porque essa certeza é a vontade de Deus para a nossa vida. É possível ter a certeza da salvação através da fé dada a nós pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que a salvação, ela vem pela fé. Aleluia. A Bíblia diz que a salvação, ela não vem pelas obras. A salvação,
ela foi dada de graça. É pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, eu quero ler aqui em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 4 ao 9, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem do homem, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Meu irmão, meu prezado amigo, que Deus te abençoe. Que Deus continue dando graça e sabedoria a cada um de nós, a perseverarmos na fé, a se manter firme, porque o que há de vir, virá e não tardará. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, e para premiar a cada um daqueles que aceitaram esse desafio de ser fiel até o fim. Que Deus em Cristo vos abençoe. Continue participando dos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical, no canal do nosso pastor presidente, pastor Edivaldo Bueno. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós.